Se você já sabe que você vai colocar seus criptoativos na sua declaração de imposto de renda, você sabe que você precisa fazer isso, porque está dentro das regras, mas você ainda não sabe como declarar os seus saldos, eu tenho Bitcoin num lugar, eu tenho Solana no outro, e como que eu coloco tudo isso na minha declaração de imposto de renda? Bom, você chegou no vídeo correto, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar e vai te mostrar aqui o passo a passo prático. Esse é um vídeo dentro de uma playlist, de uma sequência que a gente criou aqui com o apoio da Fiscal Cripto. Já vou chamar o Guilherme Zamur, que é o CEO e é quem está passando todo esse conteúdo aqui para vocês. E a gente está falando sobre todas as etapas da declaração. Tanto quem precisa declarar, foi o assunto do nosso primeiro vídeo, quais são as mudanças, né? O que de fato está diferente nesse ano de 2026 e tem diferenças relevantes, foi o segundo vídeo. Esse nosso terceiro vídeo, a gente fala então sobre declaração de saldos e nos próximos dois a declaração de ganhos, de rendimentos. Lembrando que se você tiver dúvidas adicionais e quiser se aprofundar nesse tema, vai ter dois links aqui embaixo na descrição. Um para você baixar o material que a gente está passando aqui, é um PDF que tem todo o conteúdo que está sendo discutido nessa playlist, que você pode usar como material de consulta depois, enquanto você faz sua declaração de imposto de renda. E se você precisar de ajuda, precisa de alguém mais especializado para te direcionar, tem uma situação um pouco mais complexa, a Fiscal Cripto também está oferecendo alguns slots de 30 minutos ali com o time de especialistas deles para poder fazer uma consultoria gratuita, uma avaliação da sua situação e poder te orientar a partir disso. Então, sem mais delongas aqui, já vou chamar o Gui aqui para a tela e o Gui volta agora nesse vídeo para a gente falar sobre a parte dos saldos, ou seja, se você tem cripto na sua carteira, pode ser cold wallet, hot wallet, na sua corretora estrangeira, corretora nacional, vai ter que ter algum tipo de declaração, muito provavelmente, a gente vai mostrar isso. E já adianto, se você ficar em dúvida sobre o que são corretoras nacionais e estrangeiras, volta no primeiro vídeo, que a definição tá lá, beleza? Gui, manda bala aí. Vamos lá então, Vini. Aqui a ideia é ser bem prático mesmo. A gente colocou nesse material do e-book que está aqui disponível, né, as telas mesmo do programa do imposto de renda, né, para a pessoa ver ali e conseguir reproduzir no próprio programa dela. Então é um material bem rico para a pessoa conseguir realizar isso de forma prática. Então vamos lá, como declarar saldos em criptoativos no Imposto de Renda 2026? Bom, a primeira coisa a se atentar, né, é que os criptoativos eles são declarados na ficha bens e direitos de acordo com alguns códigos, né, e esses códigos eles são padronizados pela Receita. Cada criptoativo seu ele vai estar encaixado em alguns desses códigos. Então, por exemplo, Bitcoin tem um código próprio, que é o grupo 08, código 01. Altcoins, que aí a Receita define algumas altcoins aqui, né? É o grupo 08, código 02. Stablecoins, a Receita também dá alguns exemplos. Grupo 08, código 03. NFTs é o código 10 e outros criptoativos é o código 99. Uma dúvida que sempre surge, mas e o que acontece se eu errar, se eu achar que não era uma altcoin e colocar como outros criptoativos? Tem algum problema nisso? É um problema muito marginal, né? O que a gente costuma orientar nossos clientes é que pelo menos aquilo que a Receita lista como exemplos, né, que esses estejam classificados no grupo correto. Por exemplo, você não vai colocar o SDT como um NFT ou como outros criptoativos, porque isso pode realmente dar algum tipo de problema. Agora, se você eventualmente um criptoativo muito específico, você não sabe se ele é uma altcoin ou se ele é um outro criptoativo, esse tipo de classificação incorreta é pouco relevante. Depois de sabendo, né, os códigos que você vai ter que informar, como que você faz essa declaração? Bom, primeiro você vai baixar o seu programa do Imposto de Renda 2026, se você ainda não baixou. Vai clicar ali naquele botãozinho da ficha Bens e Direitos, e aqui um comentário, tá? Essa parte de criptoativos, ela precisa ser feita pelo programa, ainda no Imposto de Renda, no Meu Imposto de Renda, que é a plataforma online da Receita, que é uma nova plataforma que a Receita vem implementando ao longo dos anos para facilitar a declaração, ainda não faz sentido você preencher os criptoativos por ali, porque você não consegue informar a parte de rendas obtidas com esses criptoativos. Então, o melhor caminho é fazer via o programa mesmo que você instala no seu computador, que é a forma tradicional, né, do envio do imposto de renda. E você então vai baixar esse programa e vai clicar na ficha de bens e direitos. Depois você vai clicar no botãozinho novo dessa ficha, né? Só a sua declaração, aqui o exemplo da tela, ele está mostrando uma declaração em branco, né? Mas a sua declaração, provavelmente se não for a primeira que você está fazendo, ela já vai ter ali um monte de bens que você já declarou ao longo do tempo e eventualmente pode até ter criptoativos que você declarou em declarações passadas, né? E aí
quando abrir o formulário de preenchimento, depois de clicar no botão novo, você vai completar com aqueles grupos que eu mencionei, né? Então, o grupo criptoativos e qual que é o código. Eu vou declarar meu Bitcoin, então vou colocar o código 01. Vou declarar meu Ether, então vou colocar o código 02. E assim por diante. Depois você tem que indicar qual é o país onde está localizado esse seu criptoativo. Lembrando que isso é bem relevante, né? A gente falou lá no primeiro vídeo, falamos também no segundo vídeo. É bem relevante saber se o criptoativo ele está no Brasil ou se ele está no exterior, porque isso impacta a tributação e impacta se você tem que declarar a renda como renda no exterior ou como renda no Brasil. Se você ainda não entendeu esses conceitos, volta lá no primeiro vídeo que a gente fala bastante sobre isso. Então aqui você vai informar exatamente se é Brasil ou se é exterior. E você vai colocar o código. No caso de uma altcoin, você vai dizer para a Receita qual é o código. Aí vai ter algumas opções ali na lista da Receita. E você também tem a opção outras altcoins que não estejam identificadas nos códigos anteriores. Você tem que dizer se você é um autocustodiante ou se você não é o autocustodiante. O que isso significa? Se seu criptoativo tiver numa carteira própria de autocustódia, que você é dono das chaves, né, chave pública e chave privada, você vai colocar que você é autocustodiante. Se seu criptoativo tiver numa plataforma, numa corretora, você vai indicar que você não é o autocustodiante. E aí, se for brasileira, se o local for Brasil, você vai precisar dizer qual que é o CNPJ do custodiante. Então está na plataforma do mercado Bitcoin, CNPJ tal, está na Foxbit, CNPJ tal, está na OKX, CNPJ tal. Você vai precisar dizer qual que é esse CNPJ. Tá? E por último, você vai indicar ali a discriminação, né? Você vai escrever mesmo ali, isso aqui é qual que é esse bem? Esse bem é um criptoativo, ele tem tantas unidades, adquirido a um custo médio de tanto valor, e ele está em custódia própria, ou ele está em custódia no mercado Bitcoin, na Foxbit, etc. Você também precisa colocar ali a situação no começo e no final do ano, né? Então você vai colocar situação em 31 de 12 de 2024 e situação em 31 de 12 de 2025, tá? Então aqui o valor que você vai colocar é sempre o valor de custo de aquisição desse ativo. Vai clicar no botão OK, e aí uma coisa importante, né? Você vai repetir esse processo para todos os criptoativos que você precisa declarar. Quais são esses criptoativos que precisam ser declarados? Qualquer criptoativo que você tenha no exterior, tenha saldo no exterior, agora é obrigatório de declarar na declaração do Imposto de Renda 2026. Isso a gente falou ali no segundo vídeo, é uma novidade da declaração. E qualquer criptoativo no Brasil que tenha saldo em custo de aquisição acima de R$5.000, você é obrigado a declarar. Por exemplo, vamos supor que eu tenha Bitcoin. Eu tenho Bitcoin distribuídos em 2, 3 corretoras. Como é que eu sei se eu tenho que declarar ou não? Bom, tudo aquilo que está em corretoras no exterior já é obrigado a declarar. O que está no Brasil é se o saldo no Brasil for acima de R$5.000. Né? Então, esse é um ponto também bem importante. Gui, nesse caso é o saldo por corretora ou é o saldo total daquela moeda? Por exemplo, eu tenho R$2.500 de Bitcoin no mercado Bitcoin e 2.500 na Foxbit. Pois é, Vini, isso é uma situação que ele ficou um pouco mais complicado esse ano. Até ano passado, você declarava se na somatória do ativo, independente de onde ele estivesse custodiado, ultrapassasse R$5.000. Então, por exemplo, nesse exemplo que você deu, eu tenho 2.500 no mercado Bitcoin e 2.700 na Foxbit. Somou tudo, deu mais que R$5.000, era obrigado a declarar o ativo nos seus 2 locais de custódia. Tá? Então tinha que declarar mercado Bitcoin, tinha que declarar Foxbit. Agora, com essa mudança que a Receita fez, você vai ter que, além de fazer essa análise por local de custódia, você vai ter que separar aquilo que é exterior e aquilo que é Brasil. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor, eu tenho 5.000 na Binance de Bitcoin, 2.500 no mercado Bitcoin de Bitcoin e 2.700 na Foxbit de Bitcoin. Nesse caso, então, vamos lá, Binance é exterior, então Binance eu já teria que declarar independente do valor que tivesse ali. Aí, o que sobra do Brasil? Brasil eu tenho o mercado Bitcoin e tenho o Foxbit. Eu vou somar os dois para ver se ultrapassa R$5.000, para daí poder definir se o que está no Brasil daquele ativo eu preciso declarar também ou não. Então, você vê que ficou um pouco mais complicado do que era no ano passado, tá? Mas você soma os dois, mas declara separado linha a linha cada uma das custódias. Sempre você vai declarar cada uma das custódias de maneira separada. Então, por exemplo,
Ah, mas e se eu tiver 3 carteiras de Bitcoin? Você tem que 3 carteiras de autocustódia de Bitcoin. Você vai informar 3 linhas na declaração. Ah, e se eu tiver Bitcoin na minha carteira de autocustódia, na Binance, no mercado Bitcoin, na OKX, você vai informar 4 linhas na sua declaração. Então, sempre por local de custódia. E as wallets contam como nacional ou estrangeira? Uma boa pergunta também. As wallets contam como nacional, né, por uma inferência, porque a Receita não é clara com relação a isso, tá? Mas por que é uma inferência? Porque entendendo que você é um residente fiscal no Brasil e você é o dono da custódia, em tese, do ponto de vista fiscal, você está localizado no Brasil. Então, por isso seria Brasil, né, como referência aí se é Brasil ou se é exterior. Bom, e por último, a gente tem alguns erros que podem levar à malha fina, e esses erros eles são importantes de você estar atento aqui, né? O primeiro dos erros é declarar o saldo em valor de mercado ao invés de custo de aquisição. A gente falou bastante aqui, esse saldo é em custo de aquisição, em custo de aquisição, em custo de aquisição. Por quê? Porque existe uma diferença entre valor de mercado e custo de aquisição. Não é para declarar valor de mercado, é para declarar sempre o custo de aquisição. Então, um exemplo que pode acontecer. Lá em 2010 eu comprei Bitcoin e comprei R$1.000 de Bitcoin e eu carrego esses Bitcoins até hoje. Eu preciso declarar ele no meu imposto de renda? Não, porque o custo de aquisição desse ativo é R$1.000. Ah, mas nossa, ele vale em valor de mercado, ele vale milhões de reais hoje. Tudo bem, porque em custo de aquisição ele vale ainda apenas R$1.000. Agora, se eu informar como valor de mercado, eu posso cair na malha fina, porque pode dar um estouro de caixa na minha declaração, ou seja, eu não ter renda suficiente para justificar o aumento patrimonial que eu tive naquele ano. E isso leva a um estouro de caixa que pode levar a minha declaração para malha fina. Então esse daqui é um dos erros principais. Muita gente comete esse erro de declarar com valor de mercado e não como custo de aquisição e acaba caindo na malha por conta disso. Um outro erro que tem sido comum, e nessa declaração em específico está mais comum ainda, é declarar informações sem conferir com base no que veio na declaração pré-preenchida. Então, desde o ano passado, já vem na declaração pré-preenchida informações sobre criptoativos, saldos que a pessoa tinha nas corretoras, aparece ali na declaração do imposto de renda. Porém, o que a gente tem observado em 90, 95% dos casos, essa informação ela está errada e precisa ser corrigida. E aí o investidor que não corrige essa informação tem caído na malha fina por conta disso. E mais um detalhe, especificamente nesse ano, as informações da declaração pré-preenchida, elas estão com uma qualidade baixa, né? E está levando mais trabalho, mais conferência a ser feita não só para criptoativos, mas para outros ativos e outras rendas também. Então, muito importante fazer essa conferência, porque não conferir pode levar a sua declaração para a malha fina. E um último caso que leva também o investidor para a malha fina é agrupar mais de um tipo de criptoativo ou mais de um local de custódia em uma única linha da declaração. Então a pessoa coloca assim, criptoativos, saldo em 2024 50 mil, saldo em 2025 100 mil. Mas não especifica o que é esse criptoativo, se é Bitcoin, se não é, se está no local de custódia da Binance, do mercado Bitcoin. Isso tem levado as pessoas à malha fina também por conta do cruzamento de informações com as corretoras e com o sistema Pix. Então, bastante importante também, pessoal, detalhar exatamente, né, os locais de custódia ali dos seus ativos. Maravilha, então no próximo vídeo a gente vai entrar aqui na parte da declaração dos ganhos, dos rendimentos, porque são duas coisas separadas, né? Uma coisa é você ter criptoativos, tá lá paradinho na tua carteira, outra coisa é você, por exemplo, negociar criptoativos e vender com lucro, você receber rendimentos. Essa outra parte entra numa outra seção de declaração de outra forma. A gente vai trazer tudo isso para você aí no próximo vídeo. Lembrando, a gente tem 5 vídeos aqui na nossa playlist. Os 2 primeiros são essenciais para você entender toda essa parte prática. Se você não assistiu, volta lá. E os próximos 2 vão ser essa diferença entre corretoras nacionais e estrangeiras do ponto de vista da declaração dos ganhos. Dúvidas sempre são muito bem-vindas, você pode comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida e você pode esclarecer as suas dúvidas tanto no material que está para download aqui, que é esse material que o Guilherme está passando nos slides, e também na consultoria gratuita de 30 minutos que eles disponibilizaram aqui para os membros que estão acompanhando os conteúdos do Underblock. Você entra ali no link, faz seu cadastro e pode acessar o time de especialista deles para tirar as dúvidas sobre o IR. Se você tiver alguma sugestão de tema que a gente não tiver coberto aqui também e que você sentiu falta, também manda aqui nos comentários, porque a gente sempre pode fazer novos vídeos para vocês.
Se o vídeo foi útil, dá o joinha aqui para a gente saber quem está no caminho certo, compartilhe com quem mais pode se beneficiar de materiais sobre o imposto de renda e já vamos para o próximo vídeo, que ele vai ser super importante, você não pode deixar isso de fora da sua declaração, senão pode dar ruim.